Sem executivo de futebol desde a demissão de Newton Drummond, o Santos possui 7 contratos do elenco profissional se encerrando até o fim dessa temporada. Andrés Rueda agora acumula função com a presidência. Ele trabalha no planejamento para 2023 e estuda renovações e os nomes daqueles que não devem permanecer na Vila Belmiro. Dos 7 contratos, 4 são empréstimos de outros clubes. O restante é de atletas que já pertencem ao Santos. Os casos mais urgentes são os lateral direito Madson, titular sob o comando do técnico Lisca, e do volante Camacho, nome bastante utilizado ao longo dessa temporada. Veja cada um dos casos. Camacho. O vínculo do meio-campista é válido até 31 de dezembro deste ano e, por enquanto, o Santos não o procurou para discutir uma possível renovação ou comunicar de que não há interesse de mantê-lo no elenco. Ex-jogador do Corinthians, o volante chegou ao Peixe em junho de 2021, disputou 68 partidas e ainda não marcou gols. Neste ano, entrou em campo em 34 oportunidades, sendo titular em 22 delas. Madson. O lateral vive exatamente a mesma situação de Camacho. Seu contrato com o Peixe vai até o dia 31 de dezembro e o futuro na Vila Belmiro é uma incógnita. Rueda ainda não procurou seus empresários para uma eventual extensão de vínculo. Madson foi registrado como atleta do Peixe em janeiro de 2020, soma 119 jogos pela equipe e marcou 12 gols. Atualmente, o lateral é o dono da posição com o técnico Lisca e mesmo com a chegada de Natan, segue intocável entre os titulares. Paulo Mazzotti. Menino da Vila, o goleiro Paulo Mazzotti tem contrato válido com o Santos até o fim de dezembro deste ano. O jogador de 22 anos ainda busca espaço entre os profissionais e encara a concorrência de João Paulo, John e Diógenes. Por isso, sequer estreou pela equipe principal. O Peixe tem interesse em renovar o vínculo com o goleiro e em breve deve apresentar uma oferta. Auro. Emprestado pelo Toronto FC, do Canadá, até 31 de dezembro deste ano, o lateral revelado nas categorias de base do São Paulo não convenceu na Vila Belmiro e não terá seu contrato renovado. O jogador foi relacionado pelo técnico Lisca em apenas um dos 6 jogos pelo treinador do Peixe e não entra em campo desde o dia 2 de julho, quando a equipe mediu forças com o Flamengo pela 15ª rodada do Brasileirão. Rodrigo Fernandes. O volante está emprestado pelo Guarani, do Paraguai, até o fim deste ano, com valor de compra fixado em contrato. As cifras giram em torno de 6 milhões de reais. O presidente Andrés Rueda, em entrevista ao GE, em junho, informou que desembolsará o dinheiro para ficar com o atleta em definitivo. O uruguaio soma 29 jogos pelo clube da Vila Belmiro e é um dos queridinhos da torcida. Recentemente, o técnico Lisca o citou como uma das lideranças do elenco nos bastidores e elogiou seu trabalho fora de campo. Bruno Oliveira. O meio-campista está emprestado pela Caldense até 31 de dezembro. Por enquanto, o jogador não sabe como será seu futuro. Ele foi anunciado como reforço em janeiro e no início do Brasileirão chegou a conversar com Edu Dracena, na época executivo de futebol, sobre sua permanência em definitivo. Com a saída do ex-zagueiro e as mudanças no departamento de futebol, o jogador voltou à estaca zero e agora aguarda o posicionamento do presidente Andrés Rueda. Recentemente, o camisa 40 tirou os dentes do siso e, por isso, não pôde ser relacionado para os jogos contra América Mineiro e São Paulo. Luan. O meia chegou ao Santos neste mês como oportunidade de mercado, após Rueda receber proposta de Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians. O jogador tem apenas 18 minutos em campos, não viajou no último final de semana para Cuiabá por conta de uma virose e ainda está em período de adaptação ao Peixe. Luan tem contrato de empréstimo até o dia 30 de novembro e, caso seja de interesse do Santos, pode renovar por mais uma temporada. A decisão, no entanto, deve acontecer apenas após o término do Campeonato Brasileiro.